Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje é terça-feira da sexta semana do tempo pascal. Vamos meditarmos então um pouquinho do Evangelho da Santa Missa de hoje, segundo São João. Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É de vosso interesse que eu parta. Pois se não for, o Paráclito não virá a vós. Mas se for, enviá-lo-ei a vós. E quando ele vier, estabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não mais me vereis. Do julgamento, porque o príncipe deste mundo está julgado. Palavra da salvação. Bem, queridos irmãos e irmãs em Cristo, então o Senhor nos dá esta palavra hoje para nos prepararmos para recebermos o Espírito Santo em Pentecostes que se aproxima. Então Jesus fala aos discípulos da importância da sua partida. Se eu não for, o Espírito Santo, o Paráclito, o advogado, o defensor, não virá a vós. É bom para vós que eu parta. Porque os discípulos estavam tristes. Porque aqui estão na última ceia e Jesus está falando nesse testamento que ele está deixando, que é seu último sermão, seus últimos ensinamentos, que ele vai partir. Ele vai voltar para aquele que o enviou, para o Pai. Mas que ele não nos deixará órfãos. Ele, o Pai, enviará a nós o Espírito Santo para continuar a obra de Cristo em nós. Então é importante essa passagem dele ao Pai, a Páscoa, que vai se dar através da morte, da ressurreição e da sua entrada no céu, na glória do Pai novamente, de onde ele saiu. E isso deixou os discípulos tristes. Mas Jesus fala: coragem, não tenhais medo, o Espírito da verdade estará convosco. E ele vai estabelecer a culpabilidade do mundo sobre o pecado, a justiça e o julgamento. Sobre o pecado, Jesus fala o pecado porque não acreditaram em mim. Eu fiz tantas obras, fiz tantos milagres, anunciei o reino, fiz tudo e não acreditaram em mim. Então esse é o pecado do mundo, não acreditar naquele que Deus enviou para libertar o mundo do pecado, para reconciliar a humanidade com Deus, abrir o céu para a humanidade. E não acreditaram nele. Então o Espírito Santo vai nos dar consciência desta culpa, porque é acreditando em Cristo que nós seremos salvos. São Paulo fala: não seremos salvos por cumprir a lei. Somos justificados não pelo cumprimento da lei, mas pela fé em Cristo, por acreditar em Cristo, que ele é o enviado do Pai, que veio a esse mundo para perdoar os nossos pecados e nos reconciliar com Deus, tornando-nos herdeiros da vida eterna. Também o Espírito Santo nos dará consciência da justiça. E qual é a justiça de Deus? A justiça de Deus é o amor. Porque justiça, normalmente, o que entendemos por justiça no mundo? É dar a cada um o que lhe é de direito, o que lhe é devido. Fez o bem, recebe uma recompensa, fez o mal, castigo.
Mas e como foi a justiça de Deus? A justiça de Deus foi o amor. E o amor até o inimigo. Praticar a justiça, diz a nota da Bíblia de Jerusalém, que é amar e não odiar, como nos ensinou Cristo. Então, Cristo nos ensinou o amor até o pecador, como ele amou. Então, o mundo não acredita nessa justiça. A justiça do mundo é olho por olho, dente por dente, mas a de Deus não. A justiça de Deus é que ele enviou o seu Filho ao mundo para dar não o que merecíamos, porque nós todos merecíamos o quê? Pelos nossos pecados, a condenação eterna. Mas Deus veio e nos deu não o que merecíamos, mas o que não merecíamos: o perdão, a misericórdia, a herança da vida eterna. Olha que maravilhoso é Deus. Olha que fantástico é Deus. E o Espírito Santo nos dá consciência também dessa justiça de Deus que nos ama, pecadores. Então, se nós acreditarmos em Cristo, como diz a respeito do pecado, que Ele perdoa os nossos pecados, nós teremos acesso à justiça de Deus, que é o perdão, a misericórdia a nós, pecadores. E também o Espírito Santo nos dá a consciência sobre a condenação e o julgamento, que o príncipe deste mundo já está julgado, o demônio já está julgado, porque o demônio é mau, só faz o mal, ele não tem como se converter, porque foi criado um ser espiritual, um anjo bom, mas se tornou mal pela escolha. E a escolha dele na eternidade o definiu eternamente, não tem como voltar atrás. Então o demônio já está julgado. É claro que ele tem um certo poder nesse sentido, de nos tentar, de nos incitar ao mal, de nos enganar, de mentir, sim. Mas ele não pode determinar a nossa liberdade e a nossa vontade. Ele pode seduzir, mentir, tentar enganar, mas nós somos livres para dizer não ao tentador. Então, irmãos, hoje o Senhor nos dá algo impressionante de que Jesus envia o Espírito Santo para isso, para nos dar consciência de que Cristo nos ama, de que Ele morreu pelos nossos pecados e que Ele venceu o demônio, e que nós precisamos ter essa fé de acreditarmos nele para termos acesso a esse perdão, a essa reconciliação, a essa vida eterna, a essa vitória sobre o mal. E que o caminho que Cristo nos mostra é o caminho do amor, o caminho do bem. Vale a pena. Preparemo-nos então para recebermos esse Espírito. É bom que Cristo vá, Ele fala hoje, é bom que eu vá, para que eu indo ao Pai, eu também vou permanecer convosco, mas ainda enviaremos o Espírito Santo. Porque Cristo, estando à direita do Pai, não está só no céu ele está na direita do Pai. Mas a sua presença abarca também a terra. E ao mesmo tempo que ele está no Pai, ao Pai, lá à direita do Pai, pelo Espírito Santo ele está presente no meio de nós. Em cada sacrário ele está presente, em cada pessoa humana o Senhor está presente. A sua presença abarca o céu e a terra, é maravilhoso isso, irmãos. O Senhor também não nos abandona e continua ao nosso lado também com o Espírito Santo. Então, coragem e ânimo, hoje que o Espírito Santo também então nos dê essa consciência do amor de Deus, para que nós caminhemos firmes na fé até chegarmos à vida eterna. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.